Daí, ainda em 84, em Cascavel, acontece o primeiro encontro nacional, onde se cria então o Movimento Sem Terra, com os primeiros princípios, os primeiros objetivos do movimento. Né? Mas cada estado também tem uma história um pouco da criação do movimento e do nascimento, do surgimento do movimento, que ele nasce, um movimento em cada local. Ele nasceu a partir das necessidades, para resolver o problema da terra, do sem terra. Esse foi o grande objetivo. Tanto é que os objetivos são, o primeiro objetivo é a luta pela terra, mas já nesse momento se tinha compreensão de que essa luta pela terra não resolveria o nosso problema, então a luta pela reforma agrária, mas a gente sabe que a reforma agrária no capitalismo é problemática, então que nós também lutaria por uma sociedade onde não houvesse exploração. E daí se cria também uma organização diferente. Até ali a organização que nós conhecia e que também era problemático era a organização que tinha um chefe. E nós queríamos uma organização que não tivesse um chefe, não tivesse um presidente. Porque se eram os trabalhadores que iam coordenar esse movimento, ele tinha que ter uma coordenação, uma direção coletiva, e não podia ser um indivíduo que coordenasse. Então, dos princípios organizativos mais importantes do movimento, nesse momento, foi a direção coletiva. E que até hoje nós lutamos para manter a direção coletiva, não ser... O movimento não é de uma pessoa, não tem um presidente, não tem um que manda, mas tem um coletivo em todos os níveis e instâncias. Né? Então o movimento surge nessas condições. No Rio Grande do Sul, mais essa questão do êxodo para o Mato Grosso e a volta. Em Santa Catarina também tem a volta, mas lá é mais ocasionado por agricultura. Santa Catarina não tinha grandes latifúndios, mas tinha muito pequeno agricultor. E eles perdem as terras para os bancos. Quando começa a agricultura convencional e começa o financiamento bancário, muita gente perde as terras para os bancos. Então, daí toda essa luta e aí a entrada da agricultura, não só para os bancos, mas a entrada também da agroindústria. A agroindústria do frango, do suíno. E aí acontece uma tal de uma peste suína africana na região, que não era real, ela foi inventada, não tinha porco pesteado nenhum, mas as agroindústrias para se implantar tinha que acabar com o porco nativo, o porco do povo, então o suíno. Então eles criam essa peste suína africana e os suínos são todos mortos, quem tinha porco em casa. O exército ia lá, matava, enterrava ou queimava, porque tinha peste. E daí muita gente tinha financiamento para criar esses porcos e perdeu tudo. Então muita gente ficou sem terra por causa disso. Então, na verdade, o movimento surge pela pressão do capital, no campo, principalmente. Né? Depois daí o movimento vai se expandindo. No primeiro congresso, em 85, o congresso participaram 21 estados, embora o movimento ainda não tivesse organização nos 21 estados, efetiva, mas já tinha algum foguinho lá, alguma fumaça já existia, já tinha alguém lá falando em nome do movimento. E então o movimento devagarinho ele vai eu não tenho agora, não precisar os anos como ele foi se expandindo, mas ele foi se expandindo e continua ainda se expandindo ainda na Amazônia, ainda nós estamos chegando lá. Não sabemos se lá é o lugar do movimento ou não. O Movimento Sem Terra, ele sempre se lutou muito pela sua autonomia, para ele ser um movimento autônomo. Isso foi uma luta que desde o início, mesmo quando tinha a CPT, a igreja, o partido queria dizer o que o movimento tinha que fazer, e o movimento lutou muito para se manter autônomo. Então o movimento é um movimento de trabalhadores, é um movimento autônomo, de luta. Acho que isso tem que ficar claro, porque quando a gente fala isso, a relação do governo tem que ser nesse nível, né? Não tem como ser diferente. Nós somos um movimento de luta, o governo é governo para resolver o problema do povo, né? Seja o Lula, seja o FHC, né? Ele está lá para resolver o problema do povo brasileiro. O FHC, o governo neoliberal. O Lula, nós esperávamos outra coisa, mas se constituiu e foi se constituindo também, com algumas nuances um pouco diferentes, mas sem mexer na essência. Então
Eu acho que o movimento, e isso trouxe para nós muitos problemas internos e dificuldade, inclusive, de a gente... Entendimentos, tem diversos entendimentos. Isso para nós hoje pesa também. É uma dificuldade, é um dilema que nós estamos vivendo, esse de como se relacionar com o governo, né? Mas a luta do movimento é para se manter um movimento autônomo. Nós não somos movimento do governo Lula, não somos movimento do PT, não somos movimento do CPT. Nós somos movimento de trabalhadores sem terra. E essa é a nossa origem, a nossa originalidade e que nós precisamos manter. Então aí tem os embates e tem as negociações que fazemos com o Estado, com o governo, com outras categorias. Elas são feitas sempre tendo em vista o movimento, vendo o movimento como um movimento de trabalhadores. Se é com a classe trabalhadora, a relação é outra. A classe trabalhadora precisa se unir, né? Se organizar para defender seus interesses, e aí nós estamos juntos. Agora, com o Estado e com o governo, nós vamos cumprir o nosso papel. É verdade que no início do governo Lula nós diminuímos a ocupação, essa coisa toda, porque nós acreditamos. Dá um tempo para o governo para nós poder retomar. Hoje nós estamos retomando tudo novamente. Não podemos mais esperar nada, porque nada vem de graça. Ou nós nos organizamos e enfrentamos, ou não vamos ter solução. Com a classe trabalhadora, o movimento sempre procurou unidade, nacional e internacional, isso desde o natalino. E o que eu lembro assim da nossa, sempre quando nós discutíamos? A nossa aliança não é com o presidente do sindicato, é com a classe, é com os camponeses de tal lugar, de tal município. O sindicato pode intermediar, mas a nossa aliança, o sindicato, se ele tem base, nós estamos juntos, né? Então a nossa luta sempre, nossas alianças, sempre com a classe trabalhadora, com os trabalhadores, né? E isso então o movimento buscou muito, desde o início. E também ao mesmo tempo que o movimento foi crescendo, ele foi colaborando com as outras organizações e foi aprendendo. Então muita gente critica o movimento porque diz que o movimento buscou, daí assim na parte mais teórica e também na prática, que o movimento faz uma mistura. Nós fomos buscar na classe trabalhadora o que a classe trabalhadora já conseguiu avançar e aproveitar do melhor que tem, daquilo que nós entendemos que nos ajuda, né? E isso desde o início do movimento. Então, da história, por que nós chegamos a ter esses objetivos? Por causa do estudo e da busca de como que os outros trabalhadores construíram também essas organizações, como que os trabalhadores fizeram luta através da história. Então o movimento sempre procurou isso, tanto nas lutas atuais como nas lutas anteriores, no Brasil e fora do Brasil.